Você sabia que Buda, um dos seres mais iluminados que já existiram, enfrentou ataques constantes de demônios? Quando pensamos em Buda, muitas vezes o imaginamos como um ser perfeito, imune a todas as dificuldades e tentações. Nos é fácil criar a imagem de um ser iluminado que, ao alcançar o Nirvana, superou todas as adversidades, sem mais nenhum conflito interno ou externo. No entanto, a verdade espiritual vai muito além dessa visão simplificada. A realidade da jornada de iluminação é muito mais complexa e profunda do que imaginamos. De fato, quando alguém alcança um nível elevado de consciência, o caminho não fica livre de dificuldades. Na verdade, muitas vezes, é justamente quando nos aproximamos da verdadeira paz e do equilíbrio interior que as tentações mais fortes e os maiores testes se apresentam. Esses testes podem vir de dentro de nós mesmos, da nossa própria mente, das nossas crenças e de nossos apegos mais profundos. A jornada de iluminação não é uma linha reta sem obstáculos. Ela é repleta de desafios internos que exigem nossa resistência e superação contínua. Não se trata de alcançar a perfeição de forma fácil e tranquila, mas de um processo de autotransformação que envolve a superação de diversas forças que nos mantêm presos à ilusão. Muitas vezes, imaginamos Buda como alguém que, ao atingir a iluminação, se libertou de todos os sofrimentos do mundo material. Porém, ele não estava isento das dificuldades do mundo. De fato, os maiores desafios de Buda estavam ligados ao seu próprio processo de transcendência. Ele não foi imune a tentações ou a desafios internos, mas sim um exemplo vivo de como a resistência e a força interior podem superar até mesmo as forças mais poderosas que surgem de nossas próprias mentes e corações. Esses demônios que atacaram Buda não eram seres do mal com formas horrendas ou criaturas que saltavam de mundos sombrios. Na verdade, os demônios que Buda enfrentou representavam as forças internas que surgem quando começamos a confrontar as sombras de nossa psique. Esses demônios são, na verdade, as nossas tentações internas, os nossos medos mais profundos, as nossas dúvidas e os nossos apegos que nos mantêm presos à ilusão e à dualidade do mundo material. Eles se manifestam na forma de pensamentos, emoções e desejos que tentam nos desviar do caminho da iluminação. Esses são os mesmos desafios que qualquer ser humano enfrenta em sua jornada espiritual. O que então são esses demônios? Quando falamos de demônios no contexto espiritual, não estamos falando de criaturas sobrenaturais, mas sim de todas as forças que tentam nos afastar da verdade, da clareza e da paz interior. Esses demônios são as ilusões que surgem dentro de nós, como o apego ao prazer temporário, a busca incessante por poder e reconhecimento, o medo da perda, o desejo de controle e a constante busca por segurança. São essas forças que alimentam o ego e que, por vezes, podem nos prender em ciclos intermináveis de sofrimento e desilusão. O caminho espiritual exige que confrontemos essas forças, que enfrentemos essas tentações e que, eventualmente, transcendamos essas limitações. Durante a meditação de Buda sob a árvore Bodhi, ele enfrentou Mara, o senhor das ilusões, que tentou seduzi-lo com várias tentações. Mara representa as forças que nos afastam da verdade espiritual, da verdadeira compreensão da realidade. Ele tentou distrair Buda com prazeres sensoriais, com a promessa de poder e até com o medo da morte. Essas tentações representam os desafios que todos nós enfrentamos ao tentarmos nos afastar do controle do ego e da ilusão. Mara sabia que, enquanto Buda estivesse preso às tentações do mundo material, ele não poderia alcançar a verdadeira iluminação. A tentação de Mara não foi apenas uma luta física, mas uma batalha interna.
Ele sabia que a mente de Buda precisava ser desafiada para que ele pudesse provar sua verdadeira força e resistência. Mara tentou enfraquecer a determinação de Buda com promessas de prazeres sensoriais. Isso é algo que qualquer um pode reconhecer. A busca constante por prazer é uma das maiores distrações da jornada espiritual. O prazer sensorial, seja através da alimentação, do sexo, das posses ou da busca incessante por novas experiências, pode facilmente nos desviar do caminho da verdadeira paz. Esses prazeres são efêmeros e não nos trazem a verdadeira satisfação. Eles são como uma ilusão que nos faz acreditar que a felicidade pode ser encontrada fora de nós, quando, na verdade, a verdadeira paz vem de dentro. Além disso, Mara tentou seduzir Buda com a promessa de poder e controle. Essa é uma das tentações mais comuns que todos enfrentamos. A busca por poder, status e reconhecimento muitas vezes nos afasta da nossa essência espiritual. O desejo de controlar os outros e a situação ao nosso redor cria um ciclo de medo e ansiedade, pois sabemos, no fundo, que o controle é ilusório e temporário. Buda, no entanto, sabia que a verdadeira liberdade vinha da entrega ao fluxo natural da vida, sem tentar forçar ou controlar nada. Por fim, Mara tentou assustar Buda com o medo da morte. Este é talvez o maior dos demônios. O medo da impermanência e da morte. O medo da morte é, em muitos casos, o que nos impede de viver plenamente. Nós nos agarramos à vida material, à segurança e ao controle, temendo o desconhecido que é a morte. Mas, na visão de Buda, a morte é apenas uma transição, uma mudança natural e inevitável que faz parte do ciclo da existência. A verdadeira iluminação só é alcançada quando aceitamos nossa própria impermanência e abandonamos o medo da morte. Mas Buda permaneceu firme. Ele resistiu a todas essas tentações e não foi desviado de seu caminho. Ele compreendeu que a verdadeira iluminação só pode ser alcançada quando transcendemos os desejos materiais e os medos internos. Ao enfrentar Mara, Buda nos ensina que a verdadeira paz interior não vem da busca incessante por prazer ou poder, mas da entrega à nossa verdadeira natureza, além das ilusões do ego. Esse momento de resistência é um exemplo claro de como a mente humana pode ser influenciada pelas forças internas e externas. Como um rio turvo, nossa mente fica obscurecida pelos demônios da dúvida, do desejo e da ilusão. Mas, quando a luz da consciência começa a brilhar com clareza, essas sombras começam a desaparecer. Assim como Buda fez, devemos aprender a resistir a essas forças, enfrentá-las com coragem e seguir em frente em nosso caminho espiritual, sempre mais próximos da verdade e da paz interior. A jornada de Buda é uma das mais emblemáticas histórias de superação e iluminação. Durante sua meditação profunda sob a árvore Bodhi, ele não enfrentou apenas Mara como uma figura externa, mas confrontou suas próprias sombras internas. Esses demônios internos, que não são seres demoníacos de outro mundo, são muito mais sutis, pois residem dentro da mente humana. Eles são as forças que nos mantêm presos à ilusão da realidade material e ao ego. As tentações que Buda enfrentou não eram apenas físicas, mas principalmente mentais. A verdadeira batalha estava acontecendo dentro dele, na mente e no coração, e não fora dele, no mundo físico. Isso revela uma lição fundamental para todos nós. A verdadeira transformação espiritual começa dentro de nossa própria mente. Quando falamos sobre os demônios internos, estamos falando de todas as forças que tentam nos desviar do nosso propósito de iluminação e paz interior. Esses demônios são nossos próprios medos, dúvidas, apegos e desejos. Eles nos mantêm ligados ao mundo da dualidade e da ilusão,
Buda sabia que, enquanto estivesse preso a essas forças internas, ele não conseguiria alcançar a verdadeira liberdade espiritual. Então, o maior desafio que ele enfrentou foi não um demônio externo, mas a necessidade de superar seu próprio ego, seus medos mais profundos e os desejos que ele ainda mantinha. O ego é a raiz desses demônios. Ele nos faz acreditar que somos separados do todo, que nossa identidade é algo fixo e que nosso valor depende do que conquistamos no mundo material. O ego cria uma ilusão de separação e nos faz acreditar que somos algo distinto do resto do universo. Essa ilusão de separação é uma das maiores causas de sofrimento humano, pois nos leva a buscar validação e satisfação fora de nós mesmos. O ego também é a fonte do desejo. Nós nos apegamos a coisas externas, a prazeres sensoriais, a status social e ao reconhecimento, porque acreditamos que essas coisas são essenciais para a nossa felicidade. Mas Buda ensinou que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em coisas externas, mas sim na quietude da mente e no desapego desses desejos. Esses demônios internos se manifestam de várias maneiras: apegos ao prazer, desejo de poder, medo da perda e, principalmente, o medo do desconhecido. Todos esses medos estão profundamente enraizados em nossa psique e todos nós, em algum momento, já os enfrentamos. A resistência ao desapego é uma das formas mais poderosas desses demônios. Nós resistimos à mudança, resistimos ao que está além do controle do ego e, como resultado, nos tornamos prisioneiros de nossas próprias mentes. Buda, ao enfrentar esses medos, nos ensina que devemos nos desapegar não apenas das coisas materiais, mas também das nossas crenças limitantes e do apego ao ego. A luta interna de Buda contra esses demônios é uma metáfora para o conflito que todos enfrentamos ao tentar superar o ego e alcançar a verdadeira liberdade espiritual. Quando estamos buscando a iluminação, as forças que nos afastam do caminho não vêm de fora, mas de dentro. As tentações e os obstáculos mais difíceis são aqueles que surgem da nossa própria mente. Eles nos dizem que devemos buscar poder, prazer, controle e segurança, quando, na verdade, a verdadeira paz vem da aceitação da impermanência de todas as coisas. A cada passo que Buda dava em sua meditação, ele enfrentava esses demônios internos. Ao resistir às tentações e ao medo, ele se aproximava mais da verdadeira iluminação. Quando ele se afastava da tentação de Mara, ele não apenas vencia os demônios de fora, mas também os demônios dentro de sua própria mente. Cada vez que ele superava um medo ou um desejo, ele estava mais perto de transcender o ego e a ilusão do mundo material. Esses demônios internos são os maiores obstáculos que todos enfrentamos em nossa jornada espiritual. Eles tentam nos convencer de que precisamos de algo fora de nós para ser felizes, mas a verdade é que a verdadeira felicidade vem do silêncio da mente e da aceitação plena do que somos. A verdadeira batalha da iluminação não é sobre derrotar inimigos externos, mas sobre dominar a mente e os desejos internos. Isso é o que Buda nos ensina com sua resistência à Mara. Ele nos mostra que, ao mantermos nossa mente focada e livre de desejos e medos, podemos alcançar a verdadeira liberdade espiritual. A verdadeira iluminação não vem de fugir dos desafios, mas de enfrentar esses desafios com coragem e sabedoria. Cada vez que enfrentamos um medo ou um desejo não resolvido, ele perde seu poder sobre nós. Como resultado, nossa mente se torna mais clara, mais pura, mais capaz de perceber a verdadeira realidade. No entanto, esse processo não é fácil. A resistência ao apego e ao medo exige um esforço contínuo. Muitas vezes, nossa mente se desvia do caminho, caindo em padrões de pensamento negativos e autossabotadores.
Esses são os demônios internos que surgem sempre que nos afastamos da verdade. Eles tentam nos enganar, nos fazendo acreditar que a felicidade está em coisas externas ou que a paz vem do controle. A verdadeira paz, no entanto, vem do abandono do controle e da aceitação da vida como ela é. A verdadeira iluminação é a capacidade de ver além da ilusão do ego e de viver de acordo com a verdade universal. Durante sua meditação, Buda foi testado de várias formas. Mara, o senhor das ilusões, sabia que a mente de Buda era o campo de batalha onde tudo acontecia. Por isso, ele tentou atacar a mente de Buda com as tentações mais poderosas: o prazer, o poder e o medo. Mas Buda sabia que a verdadeira liberdade espiritual não estava nessas tentações. Ele resistiu ao desejo de poder e ao prazer, não porque fosse incapaz de desfrutá-los, mas porque entendeu que esses prazeres são efêmeros e não trazem a verdadeira felicidade. Ao fazer isso, ele nos ensinou uma das lições mais profundas: que a verdadeira liberdade espiritual vem quando transcendemos o ego e apegos internos. Cada um de nós enfrenta esses demônios internos. Todos temos nossos próprios medos, dúvidas e apegos que tentam nos afastar da verdade. Quando procuramos a verdadeira paz, enfrentamos as mesmas tentações que Buda enfrentou. O que ele nos ensina é que a verdadeira liberdade vem de resistir a essas tentações e de transcender o ego e o medo. Cada vez que enfrentamos nossos próprios demônios internos, avançamos em direção à nossa verdadeira natureza. A batalha mais profunda e transformadora que Buda enfrentou foi contra o medo da morte, da perda e da impermanência. Durante sua meditação profunda sob a árvore Bodhi, o medo de sua própria mortalidade e as dúvidas sobre sua jornada espiritual foram representados por Mara, o demônio da ilusão. Mas esse confronto não era apenas sobre um ser externo tentando desviar Buda do seu caminho. Era uma batalha interna, uma luta pela superação do medo de tudo o que é passageiro e finito. Esse é o maior desafio da espiritualidade: aprender a lidar com o medo e a aceitação da impermanência de todas as coisas. A morte é um dos maiores medos humanos. Ela representa o fim do que conhecemos, a perda da identidade e da continuidade. Esse medo é enraizado no ego, que teme o desaparecimento, a extinção e a desconexão. No entanto, Buda sabia que a morte não é um fim, mas apenas uma transição, uma mudança natural e inevitável no ciclo da existência. Ele entendeu que o medo da morte era apenas uma ilusão criada pela mente e que, ao aceitar nossa impermanência, transcendemos o medo. A verdadeira iluminação, portanto, vem quando aceitamos nossa própria finitude e paramos de resistir ao que é inevitável. Essa lição de aceitação é um dos ensinamentos mais profundos de Buda. Ele não teve medo da morte porque compreendeu a impermanência de todas as coisas. Na visão budista, tudo o que nasce está destinado a morrer. É a natureza do universo. Quando nos apegamos à vida, ao corpo e às coisas materiais, caímos na ilusão de que podemos escapar dessa verdade. Mas, quando aceitamos que a morte é parte da vida e que tudo está em constante mudança, nos libertamos do medo. Buda nos ensina que, ao vivermos em harmonia com a natureza impermanente da vida, nos tornamos verdadeiramente livres. O medo da morte está ligado ao medo do desconhecido. Nós tememos o que não podemos controlar, o que não podemos compreender. Mas Buda nos ensina que, ao aceitarmos a transitoriedade da vida, abrimos espaço para a verdadeira paz. Ele nos mostrou que a verdadeira liberdade espiritual só é alcançada quando superamos o medo da morte e aceitamos nossa própria vulnerabilidade e fragilidade. O medo é uma construção mental, uma ilusão que impede que nossa luz interior
brilhe plenamente. Quando transcendemos o medo, nos tornamos como a água calma de um lago, refletindo a luz do sol sem distorções. Durante sua meditação, Buda também foi desafiado pelo medo do fracasso. Ele sabia que sua jornada de iluminação não seria fácil e que ele teria que confrontar seus próprios limites e dúvidas. O medo de falhar, o medo de não alcançar a iluminação, é outro demônio que todos nós enfrentamos em nossas próprias vidas espirituais. A dúvida em si mesma é uma das forças mais poderosas que pode nos impedir de avançar em nossa jornada de autoconhecimento e transcendência. Mas Buda não se deixou dominar por esse medo. Ele permaneceu firme e imerso na meditação, confrontando suas próprias limitações e ultrapassando-as. Esse medo do fracasso está relacionado à nossa ideia de que somos imperfeitos e que precisamos alcançar algo fora de nós para sermos completos. Mas a iluminação não é sobre alcançar uma meta ou um estado fixo de perfeição. Ela é sobre transcender o ego, superar as ilusões do mundo material e viver em harmonia com a verdadeira natureza da realidade. A verdadeira iluminação é o reconhecimento de que somos já completos e que nossa jornada é, na verdade, um processo de desfazer as camadas de ilusões que nos escondem de nossa verdadeira essência. Quando Buda venceu o medo do fracasso e a dúvida, ele demonstrou que a verdadeira iluminação vem da aceitação do momento presente, sem ansiedade pelo futuro ou arrependimento pelo passado. O medo da solidão também se manifestou durante essa batalha. Muitos de nós, em algum momento, sentimos o medo de estarmos sozinhos, de não sermos amados ou de nos separarmos da comunidade. Mas Buda nos ensina que a verdadeira conexão não vem do mundo externo, mas de nossa própria relação com a realidade. A solidão, no sentido mais profundo, não é a ausência de companhia, mas o reconhecimento de nossa interconexão com tudo o que existe. Quando Buda alcançou a iluminação, ele compreendeu que não há separação entre ele e o universo. Ele não estava mais buscando a validação externa ou o reconhecimento dos outros, pois sabia que a verdadeira paz vem de dentro. Ao enfrentar esses medos, Buda nos ensina uma lição fundamental. A iluminação não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a capacidade de permanecer sereno e centrado, mesmo diante deles. Cada vez que ele superava um medo, uma dúvida ou uma tentação, ele se aproximava mais da verdadeira liberdade. A iluminação não é sobre evitar os desafios da vida, mas sobre enfrentá-los com uma mente tranquila e aberta, sem ser dominado pelo medo ou pelo desejo. É a capacidade de ver a realidade como ela é, sem as distorções criadas pela mente. Quando Buda finalmente alcançou a iluminação, ele compreendeu que os demônios, internos e externos, não podiam mais afetá-lo. Ele havia transcendido o ego e as ilusões do mundo material. Sua mente estava em paz, completamente centrada na verdade. Ele se tornou uma com o cosmos, sem mais qualquer apego ou desejo, vivendo em harmonia com a verdadeira natureza da realidade. Ele nos ensinou que a iluminação é a realização de que a verdadeira liberdade vem de não ser mais influenciado pelos demônios do medo, do desejo e da ilusão. A verdadeira iluminação é como uma flor de lótus que cresce no lodo e floresce sem ser tocada por ele. Ela é cultivada nas dificuldades da vida, mas permanece intocada pelas circunstâncias externas. A luz da consciência brilha com clareza, mesmo no meio das sombras da mente. Quando Buda atingiu a iluminação, ele se tornou um exemplo eterno de como podemos transcender nossos próprios demônios internos e alcançar a verdadeira paz e liberdade espiritual. Agora, a verdadeira questão é: você está pronto para confrontar seus próprios demônios e seguir o caminho da liberdade interior?
Está preparado para enfrentar seus medos, desapegar-se das ilusões e reconhecer a impermanência da vida? Como Buda fez, você também pode escolher ver a realidade como ela é, sem ser perturbado pelas sombras da mente. Se você achou esse vídeo valioso e inspirador, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você estará se juntando a essa jornada de autoconhecimento e despertar. Vamos caminhar juntos em direção à iluminação, transcendendo nossos próprios medos e ilusões e descobrindo a verdadeira paz interior.